Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do No Princípio Era a Bola, podcast da Tribuna Expressa, em que descomplicamos o futebol, sempre com os craques Rui Malheiro. Olá Rui. Olá Pedro. Tomás da Cunha. Olá Rui. E hoje com três convidados muito especiais. Estamos no Center Stage, o evento do Sporting Braga, para discutir o futuro e o presente do futebol, e por isso tenho comigo o guarda-redes do Sporting Braga, Mateus Magalhães. Um aplauso. Obrigado. Também o recentíssimo treinador do Sporting Clube Braga, Daniel Sousa. Obrigado. E também o árbitro da primeira categoria, João Gonçalves. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Muito obrigado aos três por estarem aqui connosco, obrigado também à plateia. E sem mais delongas, começaria pelo Daniel, que está aqui a começar uma nova aventura no Sporting Clube Braga, depois de trabalhos com bastante êxito, primeiro no Gil Vicente e depois no Aroca, e talvez começaria por perguntar, apesar de uma longa carreira como treinador adjunto, membro de diversas equipas técnicas, também dessas passagens com bastante êxito nas duas anteriores temporadas, esta será a primeira temporada em que agarra numa equipa, digamos assim, na pré-época e preparando uma equipa para uma temporada. Que desafios para um treinador é que se colocam diferentes preparando uma equipa do zero face a quando se entra a meio num projeto? Ok, em primeiro lugar, boa tarde a todos e obrigado também pelo convite e muito contente por estar cá. Pronto, em relação é uma diferença bastante grande, logo à partida, porque aquilo que eu tenho como sendo uma das tarefas mais difíceis do treinador, treinador e clube, é a construção do plantel, a constituição do plantel, a forma como se faz ajustes, não ajustes, a forma como se faz a configuração daquilo que é o plantel é uma tarefa extremamente importante, e quando se pega a equipa de início há a possibilidade de fazer aqui algum ajuste que se entenda necessário para aquilo que é a ideia do projeto, a visão que se tem para o clube, e permite então fazer esses ajustes. Quando se entra naquilo que é o meio de uma época, neste caso como tive no passado, há todo um ajuste que tem que ser meu àquilo que está disponível naquele momento, e há sempre algumas condicionantes para aquilo que é uma visão de jogo, aquilo que é um entendimento de jogo, que tem que ser muito mais ajustada para aquilo que está disponível em termos de matéria humana. Neste caso, há aqui um ou outro ajuste que se pode fazer, porque há uma margem de se olhar para o mercado. Sente que é mais possível tornar a equipa sua tendo essa possibilidade de ajustar desde o início? Não sei se... Eu não gosto muito de pôr nesses parâmetros uma equipa minha ou uma equipa... Porque equipas vão ser sempre dos jogadores, mas de tornar a equipa o mais eclética, de certa forma, ou seja, ter uma certa variedade que de outra forma às vezes pode não ter, ou eu achar que pode ter aqui ou lá outro tipo de situações de jogo. Eu não sei se está... isto está a cair. De haver ali uma outra situação de jogo que acreditamos poder acrescentar aquilo que é a equipa, e então procuramos outro tipo de soluções que vão acrescentar a essa qualidade já existente. Rui. Vou aproveitar, e a minha primeira pergunta era para o João Gonçalves, e cumprimentando obviamente toda a plateia e os restantes convidados. O João tem um aspecto que é muito curioso, porque tem 32 anos, muita gente ainda não sabe, está no início da sua carreira na Primeira Liga, e há um aspecto que é importante para algumas pessoas perceberem: o João só à terceira temporada é que começou a apitar jogos das equipas maiores, ou seja, Sporting Clube de Braga, Benfica, Futebol Clube do Porto e Sporting. Notou muita diferença em termos de competição e de competitividade nos dois primeiros anos na Primeira Divisão para o salto para a terceira temporada? Eu queria só notar que houve aqui um levezíssimo e Braga dito pelo Daniel Sousa. O Rui mencionou. Foi o primeiro. Ora, muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite, dar os parabéns à organização pelo excelente evento que têm aqui. Depois, respondendo à questão, obviamente que um nível de jogo com equipas de maior qualidade
é sempre diferente, é sempre mais difícil, mas é um percurso como os jogadores têm que fazer desde os pequeninos até os grandes, que temos que o fazer. Temos que fazer, leva tempo, as experiências acumuladas são sempre positivas e fazem-nos crescer enquanto árbitros, enquanto pessoas. Mas sim, como é óbvio, senti uma diferença grande no nível do jogo, na intensidade do jogo. E o próprio ambiente do jogo, João? O ambiente do jogo, porque normalmente estas equipas ditas grandes têm sempre mais gente no estádio, os estádios são maiores, a pressão acaba por ser maior, por isso a diferença existe, cabe-nos a nós, enquanto árbitros, saber lidar com ela da melhor forma e perceber que o erro faz parte daquilo que nós fazemos. Vamos acertar muitas vezes, vamos errar algumas. Eu digo sempre que aquilo que eu quero é, quando o erro aconteça, que não tenha impacto no jogo, ou se tiver impacto, que o VAR que me chame para eu corrigir, que me ajude a tomar a melhor decisão e a fazer o melhor jogo possível. Mas sim, respondendo à questão, claramente que o nível do jogo cresceu, digamos assim, neste terceiro ano. Também uma curiosidade para a nossa plateia, porque muita gente não saberá isto, e eu creio que é um caso quase único a nível nacional, que é um árbitro de primeira categoria, que já apita jogos dos grandes, e volto a salientar o Sporting de Braga como um dos grandes, é a questão do João continuar a apitar jogos do Distrital e das camadas jovens. Porque para além da questão da paixão pelo futebol, que me parece inequívoca, porque um árbitro de primeira categoria não tem necessidade de apitar Distrital, no caso da Associação de Futebol do Porto e no caso também das camadas jovens da Associação de Futebol do Porto, o que é que se sente diferente desses jogos para os jogos da Primeira Liga e porque é que continua a apitar? Continuo a apitar porque é mesmo isso, é paixão pelo futebol, paixão pelo jogo. Nós, normalmente, todos os fins de semana temos jogo a nível das ligas profissionais, mas há fins de semana que não temos jogo. E então, por vezes, o Presidente do Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol do Porto liga-nos a chatear. Precisamos de ti, anda aqui fazer um jogo, e eu vou com todo o gosto. Gosto muito do espírito do distrital, digamos assim. Acho que é diferente. É tudo vivido, se calhar, um bocadinho com mais intensidade. Os jogos são completamente diferentes, mas mais duros, às vezes. Às vezes perde-se ali um bocadinho o controle, mas faz parte. E eu gosto muito, desde os séniores até a camadas jovens, mostro sempre disponibilidade para fazer e faço com todo o gosto. É um gosto enorme fazer esse Acima de tudo, a paixão. Exatamente, a paixão. Muito boa tarde a todos, agradeço a vossa presença aqui e pergunto ao Mateus, que já conhece bem os cantos à casa, ainda pode conhecer mais um bocadinho, mas já conhece bastante bem. Até que ponto é que um guarda-redes que já tem uma vida muito longa no futebol, e em concreto ao serviço do Sporting Clube Braga, e que já passou por diversos treinadores, tem aqui agora mais um, para a próxima temporada, até que ponto é que a complexidade aumentou em termos de necessidade de conhecimento do modelo de jogo, em termos de necessidade da exigência, por exemplo, no jogo com os pés, na saída, no controle da profundidade, se sente uma diferença e uma necessidade de pormenor muito maior do que há uns anos, quando aqui entrou? Boa tarde a todos. Fico muito feliz pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Pensei que o microfone não está perfeito. Parece-me. Melhor? Melhorou. Está melhor agora. Boa tarde a todos. É um prazer, é um privilégio estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Mas sabemos que agora o guarda-redes, querendo ou não, antes não contava, mas é um jogador a mais, não é? Antes não contava como jogador, mas agora temos essa pressão também, não é? Esse contributo, né, desde a construção, né, do jogo, né, ali muitas das vezes para quebrar a pressão, né, e ajudamos muito, e o futebol tem evoluído bastante nessa área e no nosso modelo também de guarda-redes tem crescido imenso. Nós estamos tentando acompanhar o máximo possível. E isso obriga-te a conhecer o jogo coletivo num todo. Sentes, lá está, mais do que há uns anos essa necessidade? Ou seja, saber onde está o Ricardo Horta, saber onde está o médio, saber onde estão os teus laterais, os teus centrais. Sim, temos que estar, né? Já era normal, estávamos ligados, né? Quão alto defendem também? Sim, já era normal, estávamos ligados nessa área. Agora ainda mais conhecer os espaços que nossos companheiros, né, podemos encontrar ele. Então, como eu falei, temos que continuar acompanhando esse crescimento e evoluindo cada dia mais. E fazendo aqui o transporte para o Daniel, que, enfim, ainda não sabemos muito bem como é que o Daniel vai jogar no Braga, mas sabemos como é que jogava
nomeadamente no Aroca, que é o caso mais recente, e aí destacava-se muito, a meu ver, a construção baixa, com o uso dos laterais, depois com o Cristo Gonzalez a movimentar-se como segundo avançado, muita variabilidade nas saídas, é inegociável, é algo que vai valorizar o Mateus e os laterais e espero eu, e parece-me que é uma necessidade também que o Braga tem para o futuro, de crescer a nível de aporte dos centrais na construção, por exemplo. Sim, basicamente o que nós procuramos e que iremos procurar seguramente é ter variabilidade, seja na construção, seja na forma de jogar, ou seja na construção por ser curto, seja na construção também por sair longo e saber que sair longo também é importante, ou seja, as segundas bolas, como é que se prepara uma segunda bola. E aí havia um Rafa Morrica, estou obviamente a basear no exemplo que temos à disposição. Mas havia um Rafa Morrica numa questão de dar uma solução de profundidade. Aqui Exatamente. haverá outros jogadores que dão outro tipo de soluções e nós temos que as trabalhar e não deixar isso muito ao acaso daquilo que é o jogo, sabendo que aquilo que é o jogo é aquilo que vai ser as decisões dele neste caso numa construção curta aqui do Mateus, e que isso nós temos confiança total, porque vamos trabalhar todo o tipo de situações que possam acontecer, obviamente que deixando depois ao critério de quem está lá dentro a decisão de fazer o que temos a fazer, sabendo que há tarefas básicas, as tarefas básicas têm que ser cumpridas e depois, dentro das tarefas básicas, que no caso do guarda-redes é defender, há as tarefas que nós queremos acrescentar em termos de construção de jogo, em termos de controle de profundidade, que também já referenciou aqui, que são coisas que vão aportar necessariamente e sabemos das capacidades também dos jogadores, porque fazemos essa análise, porque não chegamos cá e pedimos coisas que são completamente incompatíveis com a qualidade dos jogadores. Sim, e falando em controle de profundidade, temos aqui um dos guarda-redes da Primeira Liga que mais à vontade está com essas linhas subidas. Mateus, quando vem um treinador novo como o Daniel, vocês no balneário tentam perceber ou tentam olhar para o que é que ele fez no passado recente para mais ou menos tentar visualizar como é que vai ser o novo jogar da equipa, ou esperam que chegue para ver de primeira mão, digamos assim? Não, claro que procuramos conhecer o básico, né? Mas querendo ou não, vamos ter mais informações quando começar os trabalhos diariamente, né? As informações que o Mister quer, né? A tática, o modelo de jogo. Então vamos ter tempo para trabalhar isso na pré-época e durante toda a época, e acho que vai ser muito bom. Eu já lá irei daqui a mais um bocado falar sobre uma questão mais específica com o Daniel, mas gostava de lhe colocar uma pergunta. O Daniel normalmente fala pouco, tem uma imagem mais reservada, mas das poucas entrevistas que deu, e normalmente são nos pré-jogos ou nos pós-jogos, disse uma frase muito interessante, isto obviamente do meu ponto de vista, e nós chegamos a falar durante a temporada no Príncipe era a Bola, que o objetivo das suas equipas é o golo. Chegando ao Sporting de Braga, o seu objetivo passam a ser os golos? Bom, eu disse isso porque isso é a forma como eu configuro tudo aquilo que é o meu trabalho. Sem dúvida. Ou seja, disse que, e é uma frase que eu tenho, que é uma frase corrente, que eu penso o jogo a partir do gol. A partir do gol. E pensar o jogo a partir do gol tem que ver com muita coisa, não só o jogo em si, mas a forma como eu desmonto o próprio treino. E eu posso dar aqui um exemplo. Nós passávamos muitas vezes um treino que é mais de conjunto, antigamente chamava-se treino de conjunto, que é um treino com uma configuração mais coletiva, e nesse treino de configuração mais coletiva é natural que um treino acabe só com 2 ou 3 golos, o que para mim sempre fez alguma confusão. E isto, no fundo, também é pensar o treino a partir do golo. Então, o que é que nós fazemos sempre em termos de dinâmica semanal é que haja um certo número de golos, porque aquilo que nós pensamos é haver repetição de gestos, haver repetição de tarefas, e então nesse dia, por exemplo, fazemos uma tarefa complementar ao final do treino em que os avançados, ou os alas, ou os médios, ou até uma situação de bola parada só de cruzamento com os defesas, em que vão fazer só um bocado de finalização só para complementar aquilo que no treino, por ser um treino mais conjunto, mais coletivo, não vai haver tanto. E isso é pensar o treino também a partir do golo. É olhar para os jogadores e perceber, ok, como é que tu marcas golos, como é que tu marcaste tantos golos nestas épocas todas e como é que tu vais nos marcar mais, ou o mesmo número. E é pensar muito a partir daí, desmontar as coisas, perceber como é que se chega ao golo, os caminhos para o golo. Ainda hoje tivemos essa discussão em termos de teóricos, da configuração dos caminhos para o golo, ou seja,
e isso é que é o pensamento através do gol. Porque há dois pormenores que me parecem importantes, salientando a sua carreira como treinador principal, depois também podemos falar em termos de experiência global, todo o seu percurso como treinador adjunto, mas a nível de treinador principal, eu creio que os seus números são inabituais, ou seja, pega num Gil Vicente em zona de descida, pega num Aroca em zona de descida e leva até zonas próximas da Europa. E no fundo, se somarmos tudo, vemos 22 vitórias em 50 jogos, o que é inabitual para um treinador de clubes dessa dimensão, e com todo o respeito, de dimensão média no futebol português. Nesse embate contra equipas normalmente médias também, não sente que a sua ideia muitas vezes é propositiva, ou seja, procura encarar o jogo de frente, procura ganhar e embate-se contra adversários que arriscam muito menos? Sim, de certa forma sim, porque eu sinceramente há momentos de jogo que não estou muito confortáveis. Eu não estou muito confortável perto da nossa baliza, essa que é a realidade. Não é por duvidar de quem lá está, obviamente, mas é porque em termos de proposta de jogo estou mais confortável se a bola estiver do outro lado, junto à baliza do adversário. Mas temos acauteladas determinado tipo de coisas, sempre tivemos e teremos, de formas diferentes, porque os intérpretes são diferentes, as qualidades são diferentes, mas... até me perdi agora um bocadinho. Mas até, numa questão até para reforçar a ideia, é muito mais difícil trabalhar o ataque posicional numa equipa como o Gil Vicente ou como o Aroca, como o fez e conseguiu com sucesso, ou como passa essa experiência para o Sporting de Braga, sente-se que é mais fácil trabalhar aqui um ataque posicional mais vincado. E a tal valorização do espetáculo que marca claramente as suas equipas. Isto é uma opinião nossa. Há uma coisa aqui que é muito importante também, porque isto não tem a ver com o treinador Daniel Sousa, mais uma vez tem a ver com os jogadores, tem a ver com quem lá está dentro. E a realidade é que quer Gil Vicente, quer Arouca, quer o Braga, tem jogos e momentos de jogo, e nós vamos à procura desses momentos de jogo de grande qualidade que foram apresentando. Neste caso, por exemplo, o Braga, já olhei a época toda anterior e procurei todos os momentos de grande nível de jogo, e aquilo que nós temos como tarefa a fazer é fazer com que aquilo aconteça de uma forma muito mais regular. Certíssimo. Ou se não é neste momento, mas, ou seja, se isso não for uma regularidade, nós queremos fazer disso uma regularidade. E é isso que nós procuramos fazer, e isso, mais uma vez, aquilo que eu acho importante do treinador, ou do papel do treinador, para além da construção do plantel, no caso do início de uma época, a construção do plantel não tem só a ver com a construção, com a escolha dos perfis, que é um ponto importante, mas tem a ver com o número de jogadores, porque depois isso vai ter implicações na gestão durante o ano todo. E depois tem que ver também perdi-me outra vez. Não. Isto é muita ideia aqui a passar. Aproveito para lançar esta questão, e está a falar bastante da escolha dos perfis. Exatamente. Que tipo de perfis é que considera essenciais, então, para, focando neste desafio, para ter um trabalho positivo e à imagem do Daniel Sousa e que cumpra os objetivos do clube? Que tipo de perfis são essenciais na construção do tal jogar positivo e com o objetivo golo? Agora que é como o Daniel que vai ter a oportunidade de escolher esses perfis de uma maneira que não teve nos 2 últimos trabalhos. Não? De uma forma genérica, é jogadores que não tenham medo de errar. Porque o erro é uma coisa necessariamente, e já falámos aqui do erro na questão da arbitragem, e o erro faz parte. E o erro faz parte, obviamente, que nós temos que minimizar, e isso também se minimiza com equilíbrios, com a forma como se antecipam determinadas perdas, mas nós sabemos que, tendo muita posse de bola, que seja, estamos mais perto de perder mais vezes a bola, e para perdê-la mais vale perder arriscando a fazer qualquer coisa. E então, quando arriscamos, temos de estar preparados para o fazer. E o que é que nós temos de ter? É jogadores que não é medo, mas que tenham a capacidade para arriscar, cometer erros e aprender com os erros, sobretudo. O Mateus riu-se, é sinal que nós sabemos que não tem medo de arriscar. Já agora, e transportando isto para o João, de que forma, ou não, é que este tipo de equipas, isto é, equipas que procurem algum risco, procurem marcar, que procurem valorizar o espetáculo, tornam o jogo mais fácil de gerir, ou não, da sua experiência? Isto é, 2 equipas que procuram mais marcar golo do que evitar o golo, sente algum tipo de diferença na forma como controla as operações? Sim, acho que há diferenças, porque as equipas que procuram marcar, que procuram ganhar, tornam-se mais fáceis de fazer, porque procuram menos o contacto, procuram menos a falta, procuram estar mais longe da sua própria área, acaba por facilitar muito a gestão do jogo,
não é dizer que as outras equipas também não o fazem, mas nós normalmente quando vemos jogos no estrangeiro, quando jogos da Liga dos Campeões, da Liga Europa, existem menos faltas, porque as equipas procuram jogar, procuram bola, procuram ter bola, não têm medo de arriscar. Mas isso é aplicável já agora a uma Liga Portuguesa? Porque muitas vezes um jogo, sei lá, Porto, Benfica, Sporting, Braga, generalizando obviamente, por vezes tem muitas faltas, mas se formos ver um clássico de Premier League ou um grande jogo de Champions, se calhar tem muito menos falta. O Braga era uma equipa que procurava jogar positivo e que jogava bem, e até fiz duas vezes o Braga, duas vezes, cai lá, ou seja, são jogos muito mais fáceis de apitar, que dão muito mais gosto de nós arbitrarmos, são esse tipo de jogos em que as equipas querem jogar, não se preocupam com o árbitro, preocupam-se em jogar bem. Isso. O João, quando prepara um jogo, faz parte também a análise das duas equipas prévia ao jogo e olha para a forma como as equipas jogam, ou seja, se, por exemplo, um Sporting de Braga ou um Aroca era uma equipa mais de ataque posicional, por exemplo, e o adversário não tanto, o João olha também para esses aspectos mais... Sim, nós recebemos a nomeação à meia da semana. Certíssimo. E depois preparamos o jogo, vemos jogos das equipas, normalmente vejo sempre o jogo anterior. Da equipa, preparamos... Tentámos perceber o estilo de jogo de ambas as equipas, mesmo a nível de bolas paradas, o que é que fazem, quem procuram, que tipo de faltas fazem, que tipo de jogadores existem nas equipas. Há jogadores mais duros, há jogadores que em situações específicas vão fazer falta ou fazem uma falta mais dura. E os jogadores que protestam mais também, não é, João? Mais os jogadores que protestam mais. E aí, dentro desse estudo, é mais para tentar antecipar o que é que pode... acontecer, por exemplo, há pouco estávamos a falar da questão da construção curta para saber se a equipa tem a bola nos centrais, se o árbitro já tem que se virar mais para a frente ou terá que ter ali mais atenção na construção curta. Sim, é mesmo para isso, porque imagino que eu sei que o Braga vai num determinado momento vai jogar a bola longa, vai jogar na profundidade, eu tenho que estar preparado para no passo seguinte, ou seja, um árbitro tem que estar sempre a pensar o que é que vai acontecer daqui a um segundo. E se eu estiver preparado e souber o que é que vai acontecer, ou à partida o que é que poderá acontecer, vou estar mais pronto para decidir, para estar mais bem posicionado, para movimentar da melhor forma e decidir corretamente. Por isso. E fazendo o exercício inverso, Daniel, estudam-se os árbitros? Não estudamos os árbitros. Sabemos quem são, obviamente, e temos uma noção, mas não estudamos porque confiamos também que estão para fazer um papel o melhor que sabem, e obviamente que... E eu quanto a isso até tenho uma referência, porque eu acho que o árbitro português por vezes é subvalorizado, porque realmente é bom, em comparação com... Falaram da Liga Inglesa, mas a realidade é que em Liga Inglesa cometem-se muitos erros de arbitragem. E este ano são especialmente complicados. E são profissionais e cometem-se muitos erros, mais até do que aquilo que muitas vezes se começa aqui em Portugal. Relativamente aquilo que me preocupa em relação à arbitragem muitas vezes é mais a questão do VAR, e não por uma questão de capacidade de decisão, mas, por exemplo, e é uma coisa que nós também fizemos bastante, que tem a ver com a linha, e a utilização, para mim o VAR, a única utilidade, não é a única obviamente, mas estou a exagerar um pouco, mas uma das vantagens que eu acho que o treinador pode tirar é a questão fora de jogo, que parece mais do que óbvia, porque fora de jogo, assim é fora de jogo, e antigamente às vezes... Exatamente, nem isso. Não era isso, não é, e às vezes não é por incompetência de toda, às vezes é falha de observação, ou o que seja, mas para todos os efeitos aquilo que me preocupa às vezes e aconteceu este ano, não sei, acho que não foi cá, ou foi no Porto, o Galeno que se magoou, depois de fazer ou seja, estava fora de jogo e curiosamente nós no jogo a seguir tivemos uma situação parecida em que houve um sprint do nosso jogador, estava fora de jogo e não foi assinalado. E isso para mim, por exemplo, eu falava muitas vezes com os árbitros ou com o fiscal, eu falava muito para eles quando estava do meu lado, e dizia, levanta, que senão ele vai ter que correr para trás. E isto depois às vezes tem ali, ou seja, há ali alguma indefinição, não sei se é indefinição, se é indefinição de quando se levanta e quando não se levanta, e quando se para a jogada ou não. Não há indefinição porque está bem definido, que é quando acaba a jogada, só que às vezes a jogada acaba muito tarde, já é fora de jogo, já é claro que é fora de jogo, e houve aquele minuto ainda.
e que depois às vezes até pode dar um canto e não foi marcado e acabou por dar uma jogada ou um canto e por outro lado a minha linha, eu quero que a minha linha tenha essa confiança Esse de sucesso, não é? esse sucesso de é um fora de jogo, eu quero fora de jogo, Claro quero, que sim. quero ver a bandeira. E torna-se uma convicção, não é? E torna-se uma convicção. Exatamente. Sim. Particularmente para quem quer jogar Isso com a mesmo. linha tão subida, não é? Nem Como mais. que reforça essa aposta. E já agora é uma subida. pergunta que até serve para os três. Não sei se estão a par da possibilidade que está a ser discutida internacionalmente da Lei Wenger. E aí a questão do fora de jogo mudaria imenso, porque o jogador teria de ter o corpo todo à frente para ser considerado fora de jogo. Isto iria alterar completamente o que é feito atualmente. Permitam-me, porque eu já pensei sobre isso, porque eu acho que isso sinceramente é um absurdo. Eu acho que é porque... É outro porque jogo, isso, não é? É outro jogo, vai Certo. mudar a configuração do jogo, vai tornar o jogo se calhar mais físico ainda, porque já está a atingir um nível físico bastante alto pela carga que existe de jogos, e isso tornaria se calhar o jogo mais físico porque vai aumentar espaços, aumentando espaços vai ter que... Isto é uma forma de estar mais reduzido, ponto. Ou a linha é uma vantagem competitiva para quem defende e tem que ser uma arma estratégica também para quem ataca, porque nós levamos com bolas nas costas que não é brincadeira. Agora cabe-nos a nós saber e encontrar soluções para contrariar essas bolas, quer pressionando, quer correndo para trás. Ou dando ainda mais responsabilidade ao Mateus para proteger a profundidade. Exatamente. A principal ação do guarda-redes nesse caso quase seria o tal controle da profundidade, seria constante ainda mais do que é atualmente, porque estaria constantemente, inevitavelmente entrariam muitas bolas nas costas. Sim, mas acho que também correria um risco maior. Né? Claro. Querendo ou não, você tem ali a percepção se está fora de jogo ou não e tem a clareza de, né, desfazer o lance ou não. Mas eu acho que essa lei não concordo, se é fora de jogo, não é possível. Porque vai acabar por trazer as equipas para baixo, ponto. E As agora- equipas não vão estar lá em cima sabendo que pode estar aqui, não. Então as equipas vão acabar por baixar, vai ser muito mais de transição, não sei, isto é a minha interpretação, agora até pode ser. E já agora o que pensou o João? Eu sinceramente ainda não pensei muito sobre isso, mas tudo que são alterações tão grandes, que são uma alteração enorme, vai tornar mais difícil o nosso trabalho enquanto equipa de arbitragem, porque vai ser completamente diferente. São anos e anos, desde sempre, não é? Há árbitros com 20, 30 anos de carreira a fazer uma coisa e agora do nada vão alterar tudo. Eu acho, sinceramente, da nossa parte, nós estamos sempre disponíveis porque temos que o fazer, estamos só para cumprir as regras, mas eu diria que não traz grandes vantagens para o futebol. Rui. Vou tinhas aproveitar. aí umas- Tenho. E queria perguntar ao Mateus, até em termos de competitividade e também para reforçarmos um bocado esse assunto, o Mateus nesta altura já tem, em termos de Liga Portuguesa, 228 jogos, portanto é um número impressionante de jogos em termos de Primeira Liga, e em competições europeias também tem, ou seja, a Liga dos Campeões 10 jogos, Liga Europa já vai nos 63 jogos e a Liga das Conferências teve um jogo. Qual é a principal diferença que nota entre aquilo que é competitividade na Primeira Liga, dentro também dos diferentes cenários da Primeira Liga, e as competições europeias? Eu acho que a nossa Primeira Liga tem crescido bastante. Muitas pessoas não conhecem, mas acho que a competitividade que tem no nosso campeonato é muito grande, não fica atrás de nenhuma outra, né? E eu acho que a diferença mesmo, eu acho que é a Champions. Eu acho que é um jogo mais, como foi falado, é um jogo mais jogado, né? Não para tanto, então acho que dá mais liberdade, né? Acho que o jogo fica mais bonito, fica mais dinâmico. Eu acho que é a grande diferença que tem entre as competições europeias e a nossa liga. E já agora falando em Champions, recordei-me que o Mateus enfrentou os recém-vencedores da Liga dos Campeões, o Real Madrid, obviamente que foi na fase de grupos, mas o que é que impressiona mais naquela equipa tendo-a tão perto? Eu acho que ali eles estão sempre tranquilos no jogo, né? Acho que todos ali sabem o que tem que fazer, né? E a hora que eles, né, dão um clique de acelerar, é difícil parar aquela grande equipe, né? Foi uma experiência muito boa, né? Mas não é à toa que foram campeões, mas é aquilo, acho que o posicionamento não fica correndo ocupando o espaço do outro, cada um sabe o espaço que tem que ocupar e no momento certo eles atacam numa maneira fenomenal. Sentiste esse conforto psicológico, porque para vocês era como que estar num palco no qual
Sporting Braga não tem estado assim tanto e que para eles era como estarem quase no jardim deles, confortáveis e sem sentirem a tensão de um jogo de Liga dos Campeões? Sim, eu acho que para eles, né, estão acostumados, né, a jogar essa competição, então se sentem normal e são jogadores de excelente, né, de excelência, que não é à toa que está nesses grandes clubes, né, e quando é a sério, não estão para brincadeira e respeita os clubes, né, fazendo grandes jogos, grandes exibições e pondo a bola lá dentro. Tenho de voltar atrás porque imagino que também seja uma curiosidade dos adeptos do Sporting de Braga que vão ouvir-nos mais à frente, isto é, e voltando à frase do Daniel sobre pensar o treino e o jogo com o objetivo do golo. Aqui cabem muitas coisas. Cabe tudo. Cabe tudo. E, portanto, o que eu lhe pergunto é se aquilo que os adeptos do Braga, em concreto, os adeptos do futebol português em geral, podem esperar uma equipa flexível em termos estruturais ou se é uma questão de encontrar, dentro do plantel que irá ter ao serviço no Sporting de Braga, uma base de trabalho e alimentando uma certa continuidade ou uma dimensão mais estratégica. Claro que haverá sempre uma dimensão estratégica, mas será um Braga mais à procura de variações de sistema? Será um Braga mais convicto depois de definir um caminho inicial? Bom, isso é uma questão, é pertinente, tendo em conta aquilo que também vocês sabem daquilo que foi o meu registro, não é? E houve uma certa continuidade, aqui, quer estrutural, quer até do 11, alguma regularidade. A realidade é que aqui a dimensão exige que haja sempre uma maior variabilidade nos processos de jogo, neste caso, e que apresente tanto soluções para atacar por fora, abrindo alas, como estando por dentro a jogar mais interior, ou seja, há toda uma variabilidade, para além da parte estrutural, que pode ser continuidade, ou pode ser uma mudança para outra estrutura, que este ano já foi bastante variada. E que pode ser uma coisa, e será uma coisa que será consolidada e trabalhada de forma a haver essa variabilidade e capacidade para se surpreender também, no fundo. E esse é o grande desafio, conseguir ter uma identidade definida que seja complementada com essa variabilidade e não fazer com que essa variabilidade seja uma fuga à identidade da equipe? Sim, tudo isso depende muito do trabalho só. E a forma como as coisas se vão consolidando. Obviamente que tem que haver uma base e não pode ser tudo ao mesmo tempo e tem que ser tudo bem estruturado no sentido da forma como vamos transmitir conteúdos e a forma como vão assimilando e interpretando aquilo que nós, porque mais uma vez aquilo depois é a interpretação que tem dentro do campo daquilo que nós vamos trabalhando semanalmente. A partir desse momento é que vamos acrescentando as variantes que achamos interessantes e convenientes até para surpreender, para mudar durante o jogo, para procurar outro tipo de problemas durante o jogo. E permite que se um jogador der uma interpretação diferente da que o Daniel idealizou, mas igualmente válida, digamos assim, que seja esse o caminho a seguir? Claro, completamente. É o que eu estava a dizer em relação à construção curta. Tive algumas experiências com o André, em particular, em relação à construção curta e há decisões. Eu acredito que o jogo é muito... Há toda uma gestão emocional, eu já falei isto várias vezes nas conferências, há toda uma gestão emocional que se tem que fazer do jogo e a interpretação daquilo que o jogo está a pedir nos determinados momentos é feita dentro do campo por eles, não é por mim, porque eu, por muito que tente influenciar e tento barrar de cá de fora, muitas vezes não adianta para nada. Ou seja, aquilo tem que estar já assimilado, tem que estar já trabalhado, mas depois há uma interpretação dos jogadores. E a interpretação é o quê? Uma saída curta que não está a sair porque o adversário está com capacidade para nos pressionar, nós temos que dentro do campo perceber que, ok, vamos longo, e nós sabemos que vamos longo e vamos longo de uma determinada forma. Isso é o que nos preocupa como processo de trabalho e que preocupa depois que os jogadores também tenham essa capacidade, porque não podemos bloqueá-los a fazer sempre a mesma coisa, ou seja, uma certa rigidez nos processos, porque depois a interpretação é deles e eles têm muito a acrescentar mais do que eu. E aí não pode entrar também, de certa forma, o elemento do árbitro. Vou colocar um exemplo concreto. Ao intervalo de um jogo qualquer, o Mateus, ou os centrais, ou os médios, dizem: este árbitro não marca faltas, contra uma equipa, por exemplo, que passione ao homem lá em cima. O árbitro é demasiado permissivo nos duelos com pressão alta, por exemplo. Não consigo.
ou seja, Só entra o adversário, é isso que sim, considera? sim. O árbitro entra na questão, obviamente, disciplinar, ou seja, se já temos de alguma forma condicionados disciplinarmente, temos que terem alguma atenção a algumas considerações, sei lá. Que fica atrás numa bola parada, se o lateral que fica atrás na bola parada tem um amarelo, se calhar vamos ter que o tirar dali, porque senão corremos o risco de ele ter que fazer uma falta e levar o segundo amarelo. Situações pontuais como esta, obviamente, que tem que ver com a arbitragem no fundo, não é? Ou seja, tem que ver com o jogador. Porque, por exemplo, no futebol espanhol, o Atlético Bilbao, que é uma equipa que pressiona muito alto, muito agressiva, roça ali no duelo o excesso de agressividade e, por exemplo, um Barcelona, vamos colocar mais uma vez um exemplo abstrato, tem muitas dificuldades. Porque o árbitro por vezes não castiga necessariamente aquele duelo que outro árbitro se calhar marcaria falta. Era aí que queria chegar. Bom, mas isso é uma circunstância que pode acontecer, de facto, porque lá está, e esses exemplos que falaste são exemplos óbvios no sentido de é preciso às vezes proteger um bocadinho. Mas isso, era aí que eu faço esse pedido aos sim. árbitros, é preciso proteger às vezes um bocadinho, porque senão está-se a tentar jogar e está-se a ser impedido por questões que depois tem a ver também, mas isto é um tema que não é da minha área, da minha competência, mas que eu tento fazer alguma pressão de certa forma, não adianta em nada também, mas tento, obviamente, porque obviamente que se temos um Barcelona que logo na primeira parte sofre muitas faltas e é condicionado de certa forma, a outra equipa é condicionada com algum amarelo ou faltas, obviamente que depois já vai ter que rever também os processos defensivos que está a implementar. E entrando só aqui muito brevemente num registro de brincadeira, o Walter Ugumem, um dos principais escritores portugueses, tem um livro que é a máquina de fazer espanhóis. O Daniel tem uma máquina de metamorfosear avançados espanhóis. Não. Mas a verdade é que a valorização, e estou a falar obviamente quer do Fran Navarro, quer do Cristo Gonzalez, quer do Rafa Morrica, é absolutamente impressionante, com benefícios para as próprias equipas. Se os jogadores já tinham números, apesar de tudo. Já, mas melhoraram muito consigo. Sim, mas o Fran já tinha um número semelhante. Sem dúvida, sim. O Cristo, se calhar muita gente não sabe quem é o Cristo Gonzalez. Claro que jogou no Real Madrid, não é? equipa do Real Madrid. Era só o quarto central que tinha à frente o Benzema, o Cristiano Ronaldo e o Gareth Bale. Sem dúvida. E ele estava lá, ou seja, muitas vezes isto trata-se de encontrar também momentos de confiança do próprio jogador e foi um bocadinho isso, não é? Ele encontrar-se ali um bocadinho na confiança e encontrar-se no jogo, e isso é importante. Mas sobretudo aquilo que eu notei, nem quero estar aqui a fazer comparações entre treinadores, obviamente não é isso que eu quero trazer para aqui, mas é com o seu modelo de jogo, quer o Cristo, quer o Rafa Morrica, serão muito valorizados. Mais uma vez é pensar um bocadinho a partir do golo e pensar como encaixar melhor as peças no sentido de produzir mais. Isso é uma das tarefas importantes. E até o acasalamento entre as duas peças, não é? O acasalamento. Sim, é isso. Mas e essa conexão, para utilizar uma palavra um pouco diferente entre o Cristo e o Morrica, que foi muito, muito evidente, tentou estimular isso em treino ou sentia que era uma conexão muito natural que eles tinham? Não, isso são coisas que naturalmente eles têm. Eu acredito muito no processo de treino e na forma, no empenho do treino, e eu posso dizer que eu vi empenho no treino, intensidade no treino, que me agradou imenso, e isso é que eu falei isso várias vezes, aquilo que eu acredito e aquilo que me dá alguma paz, mesmo quando as coisas não correm tão bem em termos de jogo, é que o processo da semana esteja ok, chega ao fim da semana e diz ok, correu bem a semana, agora vamos para o jogo, agora vamos ver. Obviamente que a frustração do jogo está sempre lá em função da vitória ou da derrota, mas o facto de esses jogadores em particular terem esse empenhamento, acho que deu também algum conforto no fundo das coisas poderem acontecer. Tal como nos treinadores, também há um certo rejuvenescimento da classe de arbitragem. O João nota que são árbitros com um pensamento algo diferente na forma de gerir o jogo, não sei se um bocadinho menos autoritários e de confronto com os treinadores, com as equipas. Sim, acho que sim, acho que esta nova geração, e pelo menos o que o Conselho de Arbitragem tenta fazer, é dar-nos ferramentas para que nós sejamos melhores
não só em termos de decisões, mas em termos da relação com os intervenientes, porque estamos lá todos para o mesmo, estamos lá para servir o futebol. E acho que esta nova geração, os novos árbitros, tentam ter um bocadinho uma empatia pelos outros intervenientes, tanto jogadores como treinadores. Não quer dizer que as gerações anteriores não o façam, mas creio que existe alguma diferença e procura-se ter uma boa relação com todos os intervenientes, porque se eles gostarem de mim, digamos assim, o jogo vai ser, exatamente, vai ser muito mais fácil arbitrar um jogo, seja qual for. O antijogo é um dos temas mais discutidos em geral no futebol português há largos anos. Na MLS, curiosamente, estão a experimentar-se algumas coisas nesse sentido. Uma delas é a questão das substituições, dos 10 segundos, ou seja, no fundo o jogador é obrigado a ser substituído e a acelerar o processo em 10 segundos. Há coisas para experimentar nesse campo, ou seja, numa otimização do tempo de jogo, ou passa muito pelo árbitro também, e não tanto pelas regras? Eu, sinceramente, acho que já há vários testes, várias alterações às regras que já foram testados em algumas competições até de camadas jovens e seleções, torneios. Por exemplo, quando um jogador levava um cartão amarelo por um agarrão, por exemplo, uma falta que não tem interesse por jogar a bola, saía durante 10 minutos. Isso são tudo ferramentas que podem ser utilizadas. Creio que no futebol profissional, não sei até que ponto isso poderá ser implementado, mas tudo poderá ajudar a que seja melhor. Mas digamos que o árbitro é a principal figura nessa gestão do tempo de jogo, do tempo das paragens do jogo. Claro que todos podemos contribuir mais para que isso seja melhor, mas o árbitro é a principal figura. Mas às vezes as pessoas pensam que nós marcamos 30 faltas ou 40 faltas porque queremos marcar 40 faltas e queremos que o jogo esteja interrompido. Não, eu no final do jogo vou ver o número de faltas e se eu tiver 15 ou 20 faltas ou 10... Fica todo contente. Fico todo contente. Se eu tiver 30... O que é que eu estive a fazer? Eu não quero fazer aquilo. Às vezes é o que o jogo pede, muitas das vezes. E acho que isso, tanto jogadores como equipas técnicas, tem algum impacto, porque é muito fácil o Mister há pouco falar e dizer que berra para pedir que o árbitro marque falta sobre um jogador da sua equipa que está a sofrer faltas, mas se for ao contrário, se calhar já quer... podemos deixar jogar. O João acha que era importante, e aliás a pergunta é extensível ao Daniel e ao Mateus, que era importante vocês três reunirem-se mais vezes, falarem mais vezes, para deixarem o jogo fluir e valorizar ainda mais o espetáculo do que é valorizar em Portugal? Eu acho que já tem havido essa preocupação. Tem havido, sim. Tem havido essa preocupação recentemente. Acho que já estão a ser tomadas medidas para que isso seja... E tem sentido benefícios dessas reuniões? Eu, sinceramente, sinto que há benefícios. Eu, sem ter aqui números, eu creio que o número de faltas tem sido menor todos os anos. O número de cartões, não sei... Curiosamente, no último ano, acho que batemos os recordes pela negativa. Não, mas em termos de número de faltas, eu creio que tem sido menor, mas a relação entre nós, árbitros, jogadores, equipas técnicas, clubes, acho que há muito estigma de que os árbitros têm que estar à parte das equipas e dos jogadores. Não, como eu disse há pouco, estamos todos aqui para o mesmo. E este é um bom exemplo do convívio sadio entre os três protagonistas, árbitros, treinadores e os árbitros, jogadores. Exatamente. Por causa disso, os árbitros poderem falar mais também não ajudaria a evitar esse sentimento de separação e de afastamento que há? Falar mais de conferências de imprensa. Durante a época, um eventual flash interview, algum tipo de maneira de aproximar os árbitros das pessoas e que não seja essa ilha que não tem adeptos. Isso é um pau de dois bicos, digamos assim, porque às vezes pode ser utilizado qualquer coisa que, por exemplo, eu estou aqui a dizer para coisas que não são aquilo que eu quero realmente dizer. Ou seja, poderá ser positivo, acho que o Conselho de Arbitragem está aberto a tudo que sejam medidas para melhorar o futebol. Não sei até que ponto isso terá algum efeito e se isso realmente será o ideal tanto para a utilização de alguma frase, alguma palavra maldita, como mesmo para a proteção da imagem do árbitro e da família do árbitro, que poderá não ser tão positivo assim. Por exemplo, no caso de uma flash, João, acha importante, por exemplo, se houvesse a flash interview, ver primeiro os lances mais polémicos da partida e só depois fazer a flash?
Sinceramente, acho que sim. Acho que seria o ideal eu poder ter a Exatamente. oportunidade de ver se isso acontecesse. Mas, como eu digo, mais Mas uma isso vez... é uma análise que faz pós-jogo, obviamente. Exatamente. Não é? Eu Claro faço. que sim. Eu chego a casa, eu não consigo ir dormir sem ver, Nem mais, como é sem ver óbvio. os lances. Mas é como eu digo, não sei se até que ponto, até porque nem todos têm a facilidade, como o Daniel tem de estar aqui a falar e não gaguejar, mas poderá ser positivo, é uma ideia. Acho que está toda a gente aberta, a arbitragem está aberta para melhorar, para evoluir, para fazer parte do futebol e por isso acho que é isso. E João, só uma curiosidade, muitas vezes os treinadores pensam daqui a 5 anos quer chegar a um grande, um guarda-redes pensa, um defesa ou um médio, um avançado, daqui a 5 anos quero jogar num grande. O João tem algum plano para chegar a internacional em termos de número de anos? Sim, é como acabou de dizer, todos querem chegar ao topo, querem ser os melhores, o melhor. Eu trabalho, tento fazer a minha parte, não estou demasiado preocupado com isso, preocupo-me em fazer bem o meu trabalho. Depois as oportunidades que surgirem, estou cá para receber esses louros, digamos assim. Como é óbvio, tenho um objetivo Exatamente. e trabalho para ser o melhor, e sendo o melhor, normalmente os internacionais são os melhores, são os mais conceituados e por isso tenho esse objetivo, como é óbvio. E só por curiosidade, qual é o seu campeonato preferido, obviamente além de português? Gosto muito da Premier League. A Premier Certíssimo. League acho que é um campeonato espetacular. Mais uma vez, eu acho que toda a gente fala da Premier League como o campeonato que tem menos faltas, que o jogo é mais corrido, e eu gosto de ver isso e gostava de que isso acontecesse cá em Portugal, mas às vezes é diferente, o espírito é diferente, os jogadores são diferentes. Temos aqui alguém que já lá esteve. Exatamente. E por isso, mas respondendo à sua pergunta, a Premier League claramente é o meu campeonato favorito e é isso. Nós. Perguntou Mateus, muitas vezes diz-se que os guarda-redes atingem a fase de maior qualidade e mais capacidade na carreira já numa fase muito adiantada. É por uma questão de experiência acumulada, por resistência ao erro, por se calhar uma maior predisposição para ouvir e para aprender e para estar integrado num jogo coletivo? Acho que é a maturidade do jogo, dia a dia, né? Tá predisposto ao erro, né? Falou. Mas acho que a gente vai O evoluindo. Mateus gera melhor o erro agora, nestes anos? Em casa não. Em casa, em casa eu fico frustrado, mas assim, ao vivo, para as pessoas verem, tento me conter, mas claro que por dentro fico frustrado. Mas a gente, muitas das vezes, né, aprende com o erro, né? E você só aprende quem está lá dentro, só erra quem está lá dentro. Então isso, querendo ou não, vai aprendendo, vai amadurecendo cada vez mais, mas isso você só vai conseguindo com o jogo, né? Conforme jogos, né? Tem jogos que vão te dar uma experiência maior, outros nem tanto. Então isso você vai tirando lição de cada jogo. Ao Daniel, e para passar a bola aos meus colegas, há pouco falávamos da identidade e de um lado mais estratega, da adaptação ao plantel, de enquadramento de perfis, na forma como se pensa a ideia do jogo. Mas, e tentando fazer este exercício, o Daniel, se não tivesse demonstrado uma capacidade e uma identidade tão vincada em projetos anteriores, imagina que conseguisse na mesma chegar a um patamar superior. Ou seja, não é a identidade, a marca do treinador que valoriza e no fundo, eleva as possibilidades de chegar a projetos mais ambiciosos, como é o caso deste. Jogar à grande sem estar no Sem estar num grande, grande. Exatamente basicamente. isso, exatamente. A tal ideia de risco e de procurar a baliza adversária em contextos menos favoráveis à partida. O que permite as tais 22 vitórias e 50 jogos. Sim, obviamente que eu não posso ser também falso modesto, não, obviamente, e é verdade que há uma associação a uma determinada forma de jogar que depois faz essa ligação, obviamente, e foi isso que me trouxe cá, não foi a minha careca. Portanto, obviamente que há essa ligação, e essa ligação é importante, e essa identificação com aquilo que é a visão do clube, com uma visão também daquilo que pretende para aquilo que é o clube. E obviamente que não há como dissociar disso, obviamente.
Não sei se respondi. Sim, já claramente. Já que mencionei esta visão do clube, o Sporting Braga vem de anos de bastante êxito, taça da Liga o ano passado, final da taça na época anterior, há também uma vitória na taça relativamente recente, terceiro lugar, Liga dos Campeões. Que fasquia é que o Daniel se coloca agora para esta nova fase no Sporting Braga? A fasquia tem que ser sempre num clube como o Braga, e é a fasquia que eu tenho como profissional, sempre tive, não só agora como treinador, mas sempre como profissional, que é como adjunto do André, quer agora, é fazer sempre melhor que o que foi feito no passado. E não estou a dizer que o passado fasquia muito elevado. Foi sempre, obviamente que o fazer melhor depois tem sempre uma abrangência muito grande, porque o fazer melhor pode ter que ver com o jogo, pode ter que ver com resultados, pode ver com tabela, pode ter que ver com imensa coisa, sobretudo, e aquilo que eu vou, e falei isso logo no primeiro dia, e aquilo que me caracteriza, e seguramente que quem me contratou, quer cá, quer no passado, recolheu informações minhas e sabe que aquilo que me caracteriza, sobretudo, é o trabalho. Foi o que eu disse na conferência, e é isso que me caracteriza, porque eu acredito mesmo é que as coisas só acontecem com o trabalho. Para os nossos ouvintes que não estejam tão familiarizados com este André, que é aqui tantas vezes mencionado, é o André Vilas Boas, atual presidente do Futebol Clube do Porto. Esteve bastante tempo com ele, Rússia, China, diversas realidades. Sente que viver essas experiências em países tão diferentes, jogando para ganhar e tendo sido campeão em países diferentes, também lhe dá agora uma facilidade de adaptação a diferentes contextos maior? Uma das coisas que deu foi sobretudo compreender o que é ser jogador de futebol, e não tendo sido, perceber que os sacrifícios que se fazem, andar de um lado para o outro, mesmo quando parece que é fácil, porque realmente os salários, mesmo quando se está pronto lá fora, sobretudo são acima da média, obviamente, e tem-se uma percepção que a vida é muito fácil, mas não é assim tão fácil quanto isso, porque eu andar com a casa às costas para todo lado, com diferentes culturas, com diferentes pessoas, é uma dificuldade grande, e isso dá uma percepção daquilo que é ser jogador, porque o jogador, mesmo que não tenha essa noção ou não tenha essa vida, ou que nunca tenha saído, por exemplo, de cá, obviamente que tem que fazer um conjunto de sacrifícios, que é faltar a festas dos filhos, faltar, como já aconteceu com qualquer um de nós que está ligado ao futebol, faltar a momentos importantes daquelas pessoas que nos são próximas, e isso obviamente foi uma coisa que necessariamente marca. E que dá uma percepção daquilo que também é o estar do outro lado noutra tarefa. E sobre esse estar no outro lado, nós há uns meses tivemos connosco o Rui Vitória, que em relação à experiência dele de treinar na Arábia Saudita, dizia que quando um jogador ia para um contexto desses, inevitavelmente se baixava um pouco a exigência e o nível. Sentiu isso também, ou sentiram quando estiveram na China, na altura que era um pouco o que era a Arábia Saudita agora, ou o que é a Arábia Saudita agora? Não sei se o enquadramento é igual, mas não senti tanto isso. Sentimos já uma realidade muito diferente, ou seja, o futebol jogado é diferente, e aquilo que para nós parece óbvio, e eu recordo-me que fui ver uma final da Taça, na altura, fomos ver a final da Taça, e eu e o André Vilas Boas, fomos ver a final da Taça da China, grandes craques vocês. Foi o SIPG e o Guangzhou, que era do Scolari, e fomos ver lá a final da Taça, e de facto ficámos assustados com o futebol, o jogo, ou seja, coisas que para nós não são concebíveis em termos de equilíbrios, da forma como se joga, para lá é uma normalidade. E mudar aquilo não é uma coisa que se faz de um dia para o outro, e isso é que às vezes pode ser, ou em alguns momentos foi o choque. Porquê? Porque a nossa realidade é muito diferente, quer metodológica de treino, quer da forma como concebemos o jogo, e tentar mudar às vezes algumas coisas às vezes é difícil, porque há sempre resistência, há um conforto também de quem lá está, e há um sucesso ou não sucesso associado a determinado tipo de comportamentos, e é difícil sempre mudar esses comportamentos. E chega a ser frustrante ir de um Chelsea, de um Tottenham, de um Zenit para essa realidade? Há uma diferença muito grande, que é a questão da barreira linguística. E quer se queira, quer não, é uma barreira, porque ter um tradutor a falar
Claro. Se Não é a tiver mesma que dizer um coisa. palavrão, eles depois acabam por perceber os palavrões, mas a emoção já vai perdendo emoção na mensagem quando se quer passar alguma coisa com uma certa emotividade, que faz parte do jogo, faz parte da linguagem do futebol, faz parte da linguagem do treino, do treinador, e perde-se ali um bocadinho essa ligação emocional que é importante. Eu vou-lhe fazer uma questão que provavelmente interessará a vários dos nossos espectadores, mas principalmente aos nossos ouvintes. Porque há muitos dos nossos ouvintes que nos vão contactando e têm o sonho de ser analistas de futebol. Para quem não sabe, o Daniel tem apenas 39 anos, mas tem 15 anos praticamente, aliás, tem mesmo 15 anos de futebol profissional de altíssimo nível. Como é que surgiu a oportunidade e o que é que o Daniel fez para ser analista? Depois, como é que foi o salto de analista para treinador adjunto, dentro da equipa técnica do André Vilas-Boas? E depois, qual foi o momento-chave, independentemente do André Vilas-Boas ter tomado a decisão de abandonar a carreira como treinador, se já tinha até pensado antes disso no salto para treinador principal? Não. Eu estava a dizer. Não, eu disse outro jogador, não foi eu disse que o meu sonho sempre foi ser jogador de futebol, nunca foi ser treinador. Certíssimo. Eu não queria ser aqui, eu queria estar lá. Esse sempre foi o sonho de criança. Mas não, por acaso li uma reportagem sua que é das poucas coisas que existem de amigos seus de infância a dizerem que o seu sonho era ser jogador de futebol. E não deu. Para todos os efeitos, teve que ver com a faculdade e obviamente que na altura fez um estágio com o Van Gaal. Tenho o prazer e a honra de poder falar com ele e trocar umas impressões com ele, que é sem dúvida uma das minhas referências. E o André, obviamente. Em que clube é que o Van Gaal estava na altura? No Alkmaar. No AZ. No AZ. Que é quando ele é campeão lá. Sim, quando quando ele é campeão no AZ. Exatamente. Sim. Antes de ir depois para o Bayern. Sim. Pronto, e passou um bocadinho por aí, depois é um percurso normal, porque depois o jogo em si acaba por ser... Ou seja, a parte da análise do jogo acaba por condicionar... sentia que tinha que ter mais qualquer coisa para abranger, para e ter evoluir. Continuidade no treino. Sim, até porque eu também venho da parte do treino, Claro eu já tinha treinado mais formação, na altura Salgueiros e o Porto, as escolas do Porto. O jogo posicional, com algum lado holandês, vem também um bocadinho dessa experiência, dessa ligação ao Van Gaal, por exemplo? Sim. O Van Gaal tem, para mim, é um dos pioneiros do futebol, da forma como o concebemos neste momento. Obviamente que o Guardiola apareceu com ideias refrescantes, mas o Van Gaal criou muita da linguagem que hoje se tem no futebol, dada como adquirida, mas muitas vezes não se sabe de onde é que ela vem, mas vem dessas bases holandesas, sobretudo o Van Gaal que teorizou um bocadinho e sistematizou um bocadinho mais o jogo e sim, obviamente que tem uma influência, porque muito daquilo que ele faz é com base naquilo que ele tem como visão. Obviamente que não é a minha visão, que são as pessoas completamente distintas, claro. Mas o facto de perceber que há ali toda uma estrutura, interessa-me perceber como é a estrutura para depois tentar fazer a minha estrutura. A minha estrutura é a minha estrutura, que tem algumas coisas, obviamente. Tomás, Rui, já estamos aqui no tempo de compensação. Não sei se têm alguma última questão. Tenho uma última curiosidade. O Braga tem investido bastante a nível de academia, desenvolvimento da formação, tem cada vez mais jogadores nas seleções jovens. Agora, para quem nos estiver a ouvir, estamos no novíssimo também pavilhão do Sporting Braga, que evidencia esse investimento. E era por aí que queria como última curiosidade, ou seja, o Braga do futuro, que por consequência também é o Braga do Daniel Sousa, vai viver muito a valorizar a formação. Isto depois tem, obviamente, diversas formas, mas é uma preocupação prioritária do Daniel? Eu acho que tem que ser uma preocupação de todos os clubes, pela sustentabilidade financeira que uma formação pode dar a um clube também e pela responsabilidade, primeiro há toda uma responsabilidade social do clube para com a envolvência, que acho que é importante, isso é o ponto número 1, e depois há toda uma sustentabilidade financeira que pode vir daquilo que é produzido e formado no clube. Obviamente que as condições aqui são de facto incríveis, são incríveis. Eu conheço algumas das melhores digo eu, do mundo, as do Tottenham sobretudo, são qualquer coisa de incrível. Obviamente que isto, à dimensão do nosso país, são incríveis de igual forma. E pronto, obviamente que não conheço todas cá em Portugal, mas não conheço muitas como estas aqui. Rui, alguma questão para fechar? Acho que
a grande parte das nossas curiosidades estão respondidas. Deixava só uma última questão ao João, porque também fiquei curioso em relação a isso. Também quis ser jogador de futebol ou desde sempre quis ser árbitro? Não, quis ser jogador de futebol, fui jogador de futebol, Certíssimo. mas a qualidade não abundava, tal como o Daniel, se calhar. Não sei. Provavelmente há aqui 6 pessoas e só uma é que cumpriu esse sonho. Exatamente, que é o Mateus. É um dele. E pronto, optei por... E nunca pensou na área do treino? Não, eu por acaso eu sou professor de Educação Física. Sim. Porque a minha pergunta até é um bocado por aí, como é professor de Educação Física, admito que exerceu durante alguns anos. Nunca me encantou o treino, é parte de ensino. A arbitragem surgiu assim um pouco de paraquedas. Eu tive uns amigos que foram tirar o curso e chamaram-me para ir com eles e eu comecei nunca pensando sequer que um dia poderia estar na primeira divisão. Por isso nunca foi esse o meu rumo. Ou seja, E apesar de a carreira ainda ser ainda longa, Mateus pensa no futuro ser treinador de guarda-redes? Tem alguma ideia já nesse sentido ou ainda tem mais, e é verdade que tem mais 5, 6 anos pela frente? Ainda tem uns anitos aí. Isso, e depois é que vai pensar sobre isso, não é? Mas não tenho isso em mente. Depois, se Deus quiser, quero aproveitar a família, minha esposa, quero deixar um pouquinho de estágio, quero aproveitar mesmo a família. E não deixa de ser curioso que o Mateus tem grande parte da sua carreira ligada a 2 clubes, ou seja, Américo Mineiro e Sporting de Braga. Coração dividido. Acho que agora está mais para o Braga. Mais para Carense. Já é uma instituição aqui. Isso mesmo. 10 anos. Resta-me agradecer, João, Daniel, Mateus. Muito obrigado. Tomás, Rui. Obrigado. Muito obrigado. Falámos há bocado E muito obrigado a todos. Falámos há bocado que o futebol é um jogo de erros. Eu acho que ao início também cometi o erro. Chamei Center Stage, Future Stage. Fica aqui feita a correção. Agradecer ao Sporting Clube Braga o convite. Muito obrigado também à audiência e cá estaremos durante o Euro 2024. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.